Boa tarde, boa noite, bom dia para todos meus amigos, irmãos, irmãs. Como sempre, é uma honra grande, que benção estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Hoje à noite temos até a última aula do curso bíblico, com o tema do Jesus Cristo e o fim do tempo. Eu gostaria, como sempre, começar com uma oração. Na minha caminhada pela Bíblia, ontem eu li Salmo 119 e tem um versículo que estou gostando. Acho que vou ler e fazer antes de ler minha Bíblia todo dia. É Salmo 119, versículo 18. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sabendo, como sempre, que lei significa a Bíblia inteira. E gostaria somente de acrescentar, Senhor, que hoje à noite acalma qualquer coração que está perturbado, Senhor. Abre os corações das pessoas assistindo ao vivo, mais tarde pelo vídeo, e abre realmente nossos olhos para conhecer melhor sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, como sempre eu gostaria de retocar algumas coisas das últimas aulas, e hoje à noite eu gostaria de dar uma olhada e fazer essa pergunta mais uma vez. Uma Bíblia moderna pode salvar? Acho que sim. Mas a salvação depende, como a salvação depende da sua relação com Jesus Cristo e não da versão da sua Bíblia, porque esse foi o assunto da última aula, sobre as diferenças com as Bíblias modernas e as Bíblias puras e bem preservadas. Mas então, toda Bíblia é igual? Longe disso. Lembrando que todo mundo virá cristão nesse fim dos tempos e durante a tribulação, que o cristianismo do anticristo precisará uma Bíblia mundial, que é o caminho das Bíblias modernas. Eu prefiro outro caminho, com 100% de confiança em Jesus e 100% de confiança em sua Bíblia, pura e preservada. Cada palavra é importantíssimo. Ok. Eu gostaria de voltar para um assunto que tocamos na terceira aula, que foi aqui em Miami Beach em novembro. E seria um pouquinho sobre a prova de profecia, que é uma coisa que realmente, na minha experiência humilde, não tem muitas igrejas tocando esse assunto tão importante. Primeiro, vamos lembrar. Qual parte da Bíblia tem profecias? Bastante, quase 30%. Para qual objetivo? Para provar quem é o único Deus. E como sabemos disso? Porque a Bíblia própria fala. O versículos, Isaías 46 fala: lembrai vós das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outra. Eu sou Deus, e não há outra semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Certo? Ou seja, anunciando o fim desde o princípio. Somente o Deus pode fazer isso. Tem outro, aqui, alguns versículos depois, em capítulos. Por isso
Te anunciarei desde então e te fiz ouvir antes que aconteça. Acontece. Ok. E até já fiz uma declaração nesse curso meio maluco. Com profecias eu posso e você pode provar que a Bíblia é sobrenatural, que Deus existe e que Jesus Cristo é o Messias. Oh, que coisa grande, mas acho que está 100% certo. Então, a prova de profecia. Quantas profecias a Bíblia tem? Se vocês lembram, bastante. Mais de 2.500. Quantas profecias foram erradas? Claro, 0. Tem muita gente, ateu, professor, estudiosos, tentando de achar, mas ainda não acharam. E nunca vão achar. Quantos ainda não aconteceram? Isso é interessante, porque dá uma ideia, a gente está em qual parte da história do ser humano. Somente falta 500. Então, pertenecem qual assunto? Claro, faz sentido. A segunda vinda de Jesus Cristo. E outra coisa sobre esse assunto, a segunda vinda de Jesus Cristo, você sabe, 85% das profecias já foram cumpridas sobre os fins dos tempos, tá? Então, falta pouquinho, gente. Se lembra desse chart da primeira aula, em outubro? O Messias. E a pergunta seria, qual é o grande erro dos judeus? Não entender suas escrituras muito bem. O apóstolo Paulo, somente com o Velho Testamento, provou que o Jesus Cristo foi o Messias. Não é certo? Então, em Atos 17 fala, e Paulo, como tinha por costume, for ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anunciou, dizia ele, é o Cristo. Lembrando que ele não estava com qualquer livro do Novo Testamento. Ou seja, se o maior erro dos judeus foi não ler e conhecer suficiente bem o Velho Testamento, qual é nosso? Eu acho que não ter 100% de confiança na palavra. Ok. E esse talvez é a fonte que deixa muito erro entra na igreja. E como vamos ver, que nos fins dos tempos já está entrando muitos erros. Pensa somente no gospel de prosperidade. Ok, vamos para o assunto principal de hoje à noite. É um assunto realmente cheio de esperança, gente. Ok, são profecias sobre o Messias. Então, pergunta, qual é a primeira? Alguém pode lembrar qual seria a primeira profecia que achamos está falando de Jesus Cristo? Então, tem muita gente que acha que fica lá em Gênesis 3:15, no Jardim de Éden, e Deus falando para o serpente, o diabo. E porém, inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ok, desculpe que está um pouco difícil para mim ler. Mas, uma pergunta. Onde entra Jesus Cristo? Então, achamos que o semente da mulher. Então, que Deus já está falando aqui do filho dele. Certo? Ok? E mais uma perguntinha. A gente sabe que mulher não tem semente. É uma coisa masculina. Então, o que poderia significar isso? Então, esse já leva a gente a pensar, porque a Bíblia é muito sutil. Então, se a mulher não tem semente, mas o Deus está falando da semente dela, talvez é o nascimento virgem, gente. Certo? Ou seja, ela não precisava semente de José, de marido, que foi um nascimento virgem. E outra coisa, gente, como o assunto da última aula foi sobre traduções que talvez estão bem no caminho para uma Bíblia mundial do Anticristo, seu descendente está usado em todas as traduções modernas. Okay? Em vez de semente. Que lástima. Porque, claro, o seu descendente é parte, o que significa semente da Eva, da mulher, da Maria. Mas semente é bem melhor, porque com isso a gente já pode imaginar mais, que essa profecia é ainda maior. Ok. Mas descendente de quem? Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Certo? Então, esse significa porque estamos falando de Abraão. Estamos falando das profecias sobre o Messias. Então, Abraão aqui está na quadra. E ainda mais, temos a Bíblia ainda, ele faz um funil para mostrar, ok, pode ser descendente de Abraão, mas mais que isso, dias verão em que Jacó lançará raízes, e florescerá, brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Fala o Senhor lá em Isaías. Ok? Ou seja, já sabemos que esse descendente é ramo da família de Jacó. Mas além disso, o funil ainda está mais específico. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, sobre o trono de Davi e no seu reino. Lá em Isaías 9. Ok? Ou seja, já está claro. Estamos falando do tribo de Davi. Então, isso é muito importante. É que Jesus tem genealogia, gente. Se lembra, após a destruição de Jerusalém, em anos 70 depois de Cristo e 144, não há mais registros genealógicos. Ou seja, o Messias novo, o anticristo, não pode ter essa descendência, claro, porque não tem mais registros. Ok. E além disso, acho que a gente já sabe. A profecia foi feita sobre e onde vai chegar esse semente. O cetro não se arredará de Judá. Fala em Gênesis 49.
E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e não somente em Israel. Então, esse, gente, está incrível, porque esse foi escrito 500 anos antes do nascimento sobre um vilarejo minúsculo. Foi um vilarejo menor que Tiradentes, onde eu tenho uma casinha em Minas Gerais. Ou seja, 500 anos antes, falando de um vilarejo completamente sem importância. Mas nos planos de Deus com importância enorme. Ok, outras perguntas que as profecias sobre o Messias que eles respondam, dá resposta boa. Então, o porquê é para um propósito divino, um fundamento seguro. Lá em Isaías 28 está escrito, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Ok? Esse é o porquê. Eu como. É um nascimento virgem. Claro, que está confirmado lá na Isaías também. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel. Tem muitas versões modernas, gente. Em vez de virgem, fala mulher jovem. Ok? Ou seja, que coisa. Está tirando parte da milagre, como a encarnação, como o Deus pode ficar aqui como homem na terra. Ok, mais. Então, quantas profecias em total tem sobre os Messias? No Velho Testamento, achamos que é um total de 500, mais ou menos. Gente, tem muitos. No dia da crucificação, mais de 30 foram cumpridas. Pode imaginar, 30 num dia só. Que dia incrível que foi na história do ser humano e no mundo espiritual. Mais de 30 profecias cumpridas já. Então, esses números são importantes, porque vou colocar uma equação matemática que vai mostrar para qualquer pessoa que tem mente aberta, nem precisa coração aberto, só mente aberto, para saber, esse livro não é um livro típico. Então, entramos na área de probabilidade em matemática. Então, qual é a probabilidade de somente 8, não 30, não 40, não, 8 profecias serão cumpridas em um homem por acaso? Ok? Está dizendo que então não é uma profecia cumprida. Então, por acaso, esses 8 foram cumpridos no mesmo homem. Ok? Ou seja, se você é evolucionista, tem que acreditar nisso, gente. Porque o Deus, claro, então ele não fez isso. Mas, então, qual é a probabilidade? Tem uma probabilidade boa, minúsculo? Eu acho minúsculo. É 1 em 10 a 17 potência, ou 1 seguido por 17 zeros. Eu gostaria porque números podem ficar, você sabe, grande, mas não me importa. Vamos visualizar juntos o que seria esse tipo de probabilidade. Para isso, vou pintar uma quadra rapidamente. Talvez está um pouco difícil ver, mas esse é um mapa de Minas Gerais. E para os americanos assistindo, imagina Texas. Para os europeus, imagina França. Por quê? Se você tem uma moeda de $, em prata, ok? Uma moeda boa.
e você coloca ele num território, o estado de Minas Gerais, ou ao estado de Texas, ao país de França inteira, com não pouco, mas 60 centímetros, todo dessa moeda de dólar. Ok? Está imaginando? Essa é muito moeda, tá? Então, e você faz uma mistura grande e você pede para alguém de achar uma. É isto. Ou seja, a probabilidade de que 8 profecias podem ser cumpridas por acaso em um homem é igual de entrando nesse estado, o país inteiro cheio de moeda aqui, até esse nível, e achando a um certa. Ok? Ou seja, eu acho que não é provável. Ou seja, não é possível. Ok, mas eu deixei uma pergunta sobre o qual a profecia responde. Mais um. E quando? Então, a ideia é que quando chegaria o semente, o Messias? Então, foi um horário determinado. Vocês souberam isso? Que Jesus não chegou em qualquer hora, qualquer dia, qualquer ano. Ele chegou numa data marcada. Sabe e entende, desde a saída de Ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ok? Então, estamos falando aqui, esse é o Daniel, capítulo 9. E essa é uma profecia incrível, que muitos de vocês já conhecem, as 70 semanas de anos de Daniel. Então, ele está falando desses 70 somente quanto? 69. 69 semanas de anos. Então, segundo esse versículo de Daniel, quando saiu a ordem para restaurar? Temos uma data, porque a Bíblia dá essa data para a gente. Pode imaginar? Então, quando foi a ordem para restaurar? Temos uma data certíssima, gente. Ele vem lá em Neemias. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Ou seja, a gente acha que o Velho Testamento tem datas, tem descrições de tantos reis, tantos nomes, datas diferentes, mas tem razão, gente. Olha esse aqui. Então, Nissan foi o primeiro mês no calendário judeu espiritual. Ele mais ou menos em abril. Ok, mas então, já sabemos, porque dá para ver, os históricos, os professores, deu para saber quem foi o rei Artaxerxes. Então, e quando seria o 20º ano? No mês de Nissan. Então, esse seria, por costume da Bíblia, o mês de Nissan, estamos falando da primeiro dia de Nissan, 445 a.C. Então, se essa é a data para começar 69 anos, ou semanas de anos, de Daniel, já podemos ver, ok, que esses 69 semanas de anos são multiplicados, chegamos no 483 anos. Tem uma complicação pequena, que talvez foi porque demorou um pouquinho para a gente descobrir essa profecia incrível. Em anos proféticos, porque naquela época de Isaías e os outros profetas, o ano não tinha 365 dias. Então, os anos proféticos foram 360 dias. Então, se você coloca tudo isso, temos 476 anos proféticos.
E quando acabaria? Então já temos o dia no comecinho, e então somamos esses anos proféticos, tantos dias proféticos para tantos anos proféticos, e chegamos na data precisa, de desde Nissan, 32 depois de Cristo. Pode imaginar, alguma coisa aconteceu no dia 10 de Nissan, 32 depois de Cristo? Claro, foi a chegada do Messias em Jerusalém no domingo de Ramos. Está entendendo como essa profecia só pode provar que essa Bíblia é sobrenatural, que é a palavra de Deus. Porque não tem outra explicação, gente. Então, está lembrando porque o Jesus falou alguma coisa importante neste dia, entrando em Jerusalém. Ele falou, para esta razão, o Jesus responde. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que se estes se calaram, as próprias pedras clamarão. Você lembra? Os apóstolos estão com medo, dizendo, mestre, até agora você falou, a gente fica quietinho. E agora você está deixando todo mundo dizer Hosana, Hosana. E recebendo o mestre como o Messias. Então Jesus respondeu, essa data foi marcada. Foi necessário, e se essas pessoas não estariam fazendo as próprias pedras clamarão. Que coisa incrível. Ok? Então, ele já sabia, claro, que a data já foi marcada. Ok. Então, quem foi o primeiro para fazer esses cálculos? Foi Sir Robert Anderson, o inspetor-chefe da Scotland Yard, e ele escreveu no livro The Coming Prince, o Príncipe Chegando, em 1894. Data marcada, gente. Pode imaginar a felicidade do Roberto de descobrir essa profecia, porque é realmente juntando vários versículos do Velho Testamento que ele conseguiu de entender. Que milagre mesmo que a data foi marcada. Ok, então vamos para a parte mais triste. E depois da chegada, porque estamos falando o fim desses 69 semanas de anos de Daniel. Então, é Messias matado. E sabemos disso, porque lá no 9, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Então, mas está falando de 72, ok, mas temos um costume também na Bíblia, é isso, que já falou nos versículos antes, sobre 62, 7 em total. Ok. Então, está falando 7 e depois dos 62, depois, ou seja, esse tempo inteiro, ou 69 semanas de anos. Mais uma coisa, gente, mas não para si mesmo, estirada das versões modernas. Que coisa triste, hein? Ou seja, por quê? Então, essa é minha Bíblia de estudo em português, a Bíblia de estudo de Genebra, e infelizmente eu fiquei decepcionado quando eu descobri. Eu pensei, ele tem o texto bíblico, Almeida Revista e Atualizada, pensando, ok, sem problema. Não, é grande problema, porque tem muitos versículos importantes faltando, ok? Então vamos agora para a profecia sobre o fim do tempo. Ou seja, a ideia foi, ok, tantas profecias sobre Jesus Cristo, e claro, tinha um monte deles já cumprido,
com a vinda dele, com a crucificação dele. E agora tem ainda mais profecias sobre Jesus Cristo e os fins dos tempos. Ok, uma coisa é importante lembrar, que Daniel está profetizando sobre Israel. Fica bem claro assim, em Daniel 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo é Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Então está vendo que esse está falando sobre o povo escolhido. Não está falando da minha ponto de vista sobre a igreja. Mas, se os 483 anos ou 486 anos proféticos acabaram com a chegada de Jesus, a última semana, os 7 anos, já passou logo depois? Acho que não, gente. Certo? Porque os 7 anos da tribulação já passaram logo depois da morte de Jesus? De jeito nenhum. Então, esse significa que esses 7 anos, última semana de anos de Daniel, ainda não aconteceram. Então, isso significa que estamos na era da graça, ou da igreja, ou período de intervalo, tá? É muito importante também para entender bem que a tribulação é para Israel, não é para a igreja. Esse pode dar muita esperança para a gente, né? Então, a pergunta seria bem pertinente: quando terminará esta era? Quando começará a última semana? A gente gostaria de saber isso mesmo, né? E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Ok, então voltamos para a profecia incrível sobre as 70 semanas de anos de Daniel. E ele então está dando já uma ideia de quando essa era de graça vai terminar. E achamos que esse pacto será entre Israel e os árabes. E por quê? Vamos dar uma olhada. No Tessalonicenses fala assim, capítulo 5. Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobreviverá repentina destruição, como os dores de parto. Oh, gente, cuidado. Então, pessoas prometendo paz e segurança, perigoso demais, tá? Ou seja, cada presidente americano prometendo paz e segurança no Oriente Médio, eu acho que não vai dar certo, porque o que está dizendo? Quem vai oferecer, essa é a próxima pergunta, quem é ele que fará um pacto firme? Quem vai prometer paz e segurança? Todo mundo vai obedecer e adorar ele? Não é Jesus Cristo. Ele é só depois. Esse seria, e vamos ver, quem é o príncipe que há de vir? Lá em Daniel também. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Ok? Então já está pensando, opa, o povo do príncipe, então que há de vir. Quem pode ser isso? Então, é importante sempre lembrar, o príncipe está falando sobre Jesus Cristo? De jeito nenhum, gente. É o anticristo. Ok? E já sabemos esse do contexto. Ok? Além disso, o povo, quem destruiu
a cidade e o santuário em 70 depois de Cristo. Ok? Porque estamos falando de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Então, ok, é o príncipe de cá, foi o Império Romano. Então, juntando essas dicas, já achamos que o anticristo é de um Império Romano revivado. Ok? E revivado onde? Claro, Europa. Ok. O anticristo, quem é? Gostaríamos de saber, todo mundo é curioso, né? Mas não fica curioso demais, porque para saber já tem que ficar aqui, gente. Não sabemos e não saberemos, graças a Deus. Porque fala, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Fala lá em Tessalonicenses. Mas então, o que está, o que o detém? Esse, a chegada, o anúncio do anticristo. O que está detendo? É o Espírito Santo, gente, incluindo dentro de milhões de cristãos renascidos. Ok? Ou seja, com a presença do Espírito Santo dentro de milhões, tomara que sim, milhões de cristãos no mundo inteiro, além do Espírito Santo geral, está barrando que é o anticristo ser revelado. Então, como o anticristo poderia dominar o mundo? Então achamos que ele traz paz para o Oriente Médio, evitando uma guerra mundial. Ok? E todo mundo vai achar ele um salvador. E ele toma controle da União Europeia. E uma pergunta boa seria, puxa gente, se tem um líder tão malo, o que aconteceu? O que aconteceu com os Estados Unidos? Então, infelizmente, para ser factível que um líder da Europa vira o ditador do mundo, achamos que talvez essa é uma possibilidade, que tem um Estado em colapso, que os Estados Unidos é um Estado em colapso depois do arrebatamento. Então, está me seguindo, porque, graças a Deus, os Estados Unidos, obrigado, Pastor Brian, está sentindo. Então, bem-vindo, meu amigo. Então, quem está... então, nos Estados Unidos, glória a Deus, tem muito cristãos renascidos em posições de poder no país inteiro. Os pilotos nos aviões, os generais nas forças armadas, bastante políticos, muito gente. Então, não sabemos os números, mas pode imaginar se sai 30 milhões da população, de repente. E essas são pessoas que estão fazendo, então o Estado entra em pânico, em colapso. E talvez os soldados de OTAN chegam para, você sabe, tem motins nas ruas das cidades. Já temos uma quadra recente sobre isso. Então, soldados de OTAN chegam para pacificar e salvar os Estados Unidos. Salvar entre aspas. Ok, mas não ficará óbvio quem ele é. Ou seja, a gente está assistindo, estamos estudando a Bíblia agora. Então, como pode ser que o resto do mundo, que não são cristãos renascidos reais, não entendam que é o anticristo? Então, esse é um dos versículos mais tristes de toda a Bíblia.
E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Oh, gente, realmente estou sentindo você sabe, arrependido, porque está dizendo que vai ter uma operação do erro e as pessoas vão criar, vão achar, vão acreditar a mentira. Então, esse é tão triste, pode imaginar. Então, o Deus está entregando eles para acreditar a mentira que eles querem acreditar. Então, assim, não é crueldade de Deus. Chega um momento que não dá. Toda a história do ser humano, os 2000 anos e pouquinho, talvez pouco mais, ou menos, ele está tentando de abrir corações, de fazer bem para receber mais pessoas na família dele, mas chega um momento quando não dá mais, que então chegou a hora. Então ele vai deixar as pessoas acreditar a mentira que eles quiseram acreditar. Ou seja, eles não vão ter noção que o Messias, entre aspas, é realmente o anticristo. Em geral, estou falando. Tem algum elemento rebelde, mas a gente talvez vai ver isso em outra aula. Ok, então, vamos falar do arrebatamento e a esperança bem-aventurada de todo cristão renascido. Essa é uma quadra bem primitiva então não é realmente como vai acontecer o arrebatamento, mas eu gostei tanto. Acho que é de uma igrejinha lá na Geórgia. Ok? Estou colocando aqui, importante, tem muita gente até na minha igreja, em Minas Gerais, que acham que o arrebatamento acontecerá depois da tribulação. E até o pastor com conhecimento melhor da Bíblia que eu conheço lá. Mas eu acho que isso é uma tristeza, gente. Tem que ser antes da tribulação. E vou explicar por quê. Ou seja, porque a gente realmente tem esperança que é antes. Então, primeiro, ele precisa acaba com a era da igreja. Está lembrando que a tribulação é a última semana de anos de Daniel. E os 70 semanas de anos de Daniel é sobre quem? É sobre o povo escolhido, é sobre Israel, não sobre a igreja. Então, como acabei de falar, a última semana de Daniel é sobre Israel. Certo? E lá em Apocalipse 4, até capítulo 21, incluindo toda a tribulação, não menciona a igreja. Certo? Ok? Ou seja, a tribulação entre Apocalipse 4, capítulos 4 para 21, não menciona a igreja. A igreja não está. Glória a Deus. O João está arrebatado, sobe aqui, no começo do capítulo 4, versículo 1. Ok? Então já está mostrando, gente, que beleza, que essa tribulação, ele começa com a saída da gente. Então, aguardando a bem-aventurada esperança, lá no Tito, capítulo 2. Então, essa é uma promessa linda. Então, essa promessa linda pode ser no fim de 7 anos de destruição e massacre no mundo inteiro? Eu acho que não. Okay? Essa seria uma tristeza mesmo, que a igreja precisaria passar pela tribulação, onde tem essa esperança bem-aventurada. Então, além disso, sabemos que arrebatamento é uma surpresa. E como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Homem. Fala lá Mateus 24. Então, nos dias de Noé,
foi uma surpresa. Você lembra? Fora de Noé e a família dele, todo mundo está festejando, comendo, casando, fazendo as coisas completamente normais. Então, se estamos falando que antes do arrebatamento e igual, significa que todo mundo nem está por aí. É uma surpresa. Você acha que depois de 7 anos da destruição total aqui na Terra, que o arrebatamento no final de 7 anos exatos seria uma surpresa? Eu acho que não. Até os virgens com óleo estão dormindo. Ok? Ou seja, é uma surpresa. Não é uma coisa no fim da tribulação. Vigiai, pois, porque não sabes o dia nem a hora. Então, sabemos disso. Que é uma surpresa. A gente não vai saber. E o momento que aconteça, pode ser que você e eu estamos... estou achando, o ano que vem é bem provável. Mas quando aconteça, vai chegar como surpresa. Porque no fim da tribulação não seria uma surpresa nenhuma. Como já falei. E os grandes julgamentos acontecem em Apocalipse capítulo 6 até 18. Então, agora estamos falando de uma doutrina muito importante de iminência. É uma doutrina muito bonita e importante. O Lucas fala, portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Certo? Então, uma doutrina importantíssima, porque é ser sempre preparados. Mas claramente, para ser uma surpresa, o arrebatamento tem que acontecer antes da tribulação. Como já falamos um pouco, durante a grande tribulação, que é a segunda metade desses 7 anos, de Apocalipse entre 11 e 19, ficaria claríssimo para cristãos renascidos quando Jesus voltará. Ou seja, durante a tribulação vai ter pessoas, glória a Deus, que estão selados, os judeus selados, que vão começar a profetizar e falar de Jesus Cristo. Eles vão ser convertidos, ou judeus do Messias, e eles vão poder converter outras pessoas. E essas pessoas, então, tomara que sim, ainda tem uma Bíblia e vão poder ver, puxa, já estamos nos 7 anos que a Bíblia falou. E, além disso, 3 anos e meio depois que o anticristo assentará como Deus no templo de Deus, lá no 2 Tessalonicenses. Então está vendo que então tem pessoas sendo convertidas nos primeiros anos da tribulação. Se eles sobrevivem 3 anos e meio no dia, depois que o anticristo conseguiu fazer um pacto de paz e assumiria a liderança do mundo inteiro, 3 anos e meio depois, ele vai fazer o quê? Ele assentará como Deus no templo de Deus. Todo mundo, especialmente os judeus, vão perceber, opa, esse não é o Messias, é Satanás. Então, quando isso acontece, todo mundo que conhece a Bíblia vão começar a contar os dias. Ok. E se sobrevivemos 3 anos e meio a mais, vamos chegar na data da segunda vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, Paulo escreveu 2 Tessalonicenses para acalmar a igreja. Desculpe, não é? Então, a doutrina de iminência foi tão forte na época que até o Paulo escreveu esse capítulo, esse livro. E ele falou para que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis,
quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ok? Porque ele está tentando acalmar eles, porque eles pensaram que o dia do Senhor já passou, eles perderam. Que o trem já saiu da estação e que eles foram perdidos. E Paulo então estava dizendo, gente, não. Ou seja, iminente, sim, mas já está perto, ainda não naquela época. Ok? Está vendo? Iminência é importante, ser preparado todo dia para a volta, a segunda vinda. Mas naquela época, perto não. E agora? A pergunta principal. E agora, gente? Então vamos para os sinais do fim dos tempos. Então, o Mateus 24 está conhecido como a grande estação central da profecia dos fins dos tempos. Então, recomendaria ler esse com cuidado várias vezes, porque, gente, já estamos, talvez, dentro dessa estação. Então, especialmente nesse capítulo, versículos 1 a 26, são os sinais dos tempos. E vários deles são famosos. Acho que todo mundo talvez vai lembrar, pensar, ok, está tal. Então, um deles, um sinal do fim do tempo, é de guerras e de rumores de guerras. Claro, e uma coisa para lembrar é que desde Cristo e desde naquela época, tem guerras e rumores de guerras sem parar. Então, o mundo sem Jesus Cristo, sem Deus, ele está em conflito continual sem ele. Mas, aqui está sugerindo que o ritmo vai aumentar. E além disso, não é surpresa, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Pestes já estamos vivendo, gente. E até eu li um artigo de pessoas completamente secular, dizendo que os pestes não tem como evitar. Eles vão aumentar a frequência e já estão aumentando a frequência, sem dúvida nenhuma. Então, eu leio artigos assim e preciso dar uma risada, porque essas pessoas acham, estamos descobrindo um fato, quando para mim, é somente que eles estão descobrindo alguma coisa que a Bíblia já falou. Então, surpresa não tem. Mas qual sinal é o primeiro e repetido 3 vezes mais? Então, acho que muita gente já sabe que o fim do tempo, sinais, guerras, fomes, pestes, tumultos, terremotos. Mas o sinal, qual é o primeiro? Talvez o mais importante. Decepção espiritual. Oba, acho que ninguém pensa nisso e é difícil encontrar um serviço que fala que decepção espiritual é o sinal principal. Mas o que significa decepção espiritual? Pergunta importantíssima, não? Então, decepção espiritual. Acautelei-vos que ninguém vos engane. Então, esse é o primeiro na lista das 3 vezes que fala desse sinal perigosíssimo. Segundo, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ok? É o terceiro vejo. E surgirão muitos falsos, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, estamos falando de falso, ou seja, quais são as manifestações da decepção espiritual? Tem falsos cristos e tem falsos profetas. Tem pessoas enganando muitos. Ok, então, por que surgirão falsos profetas e falsos cristos e falsos profetas?
e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora ganhariam até os escolhidos. Então, esse é um versículo assustador. Então, esses falsos cristos, esses falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, milagres, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ou seja, tão grande esses milagres, que pessoas sem discernimento vão dizer, nossa, tem que ser de Deus. Ok. Então, mais uma coisa, lembrando uma coisinha, estamos falando de Cristo. E quem foi Cristo naquela época? Para muita gente, ele foi um carpinteiro. Que audácia de falar que pessoas vão chegar no fim dos tempos tentando de ser um falso Cristo, Jesus Cristo, um carpinteiro pobre que nunca saiu do país de Israel. Está falando no mundo inteiro vai ter pessoas fingindo que são eles. Esse carpinteiro pobre. Sim. É uma pergunta. Por que não tem falsas Budas, falsas Mahomés, etc.? Pensa bem. Ok. Ninguém fala sobre essa possibilidade. Ou seja, todos os outros religiões seguem, não sei, profeta, até Deus deles. E por que não tem falsos? Ok, tem uma resposta. Todos eles são mortos. E todo mundo sabe que Buda e Maomé é morto. É morto faz muito tempo. Então, somente o Jesus Cristo viva. Glória a Deus. Então, como ele vivo significa que pessoas podem fingir. Pessoas vivas podem fingir que é o Jesus Cristo vivo. Ok. Muitíssimo cuidado, então, com grandes sinais e prodígios, gente. Por quê? Porque muitos me dirão naquela dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome. Em teu nome não expulsaremos demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, aparta-vos de mim. Claramente, é Jesus falando. Então, mais uma vez, pode imaginar que tem pessoas que vão expulsar demônios, eles vão fazer muitas maravilhas, milagres, no nome dele. E não vão fazer parte da família. Que coisa. Então, essa é super importante lembrar, não? E até a asa pentecostal da igreja está muito em risco. Não é? Pensando que as manifestações do Espírito são fundamentais. Certo? Acho que todo mundo conhece igrejas que exageram no lado das manifestações do Espírito, não? Mas a pergunta séria seria, ok, estamos vendo manifestações do Espírito, qual Espírito? Porque provavelmente não é o Espírito Santo. Se tem grandes manifestações agora no fim do tempo. Ok, não quero assustar vocês, mas é importantíssimo que a gente fique atento também e tentando de ajudar nossos irmãos que estão saindo mais e mais e mais, talvez, do caminho do Senhor. Ok, tem uma coisa que se chama apostasia, gente. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, lá em Tessalonicenses. Então, apostasia tem um duplo sentido.
é caindo fora fisicamente e caindo fora espiritualmente, certo? Então aqui, ou seja, está dizendo que quase toda a igreja precisa cair na apostasia antes do arrebatamento. Que perigo, gente! Está vendo? Porque para o homem do pecado, o filho de perdição, se manifeste, quem é? O anticristo, que antes venha a apostasia. Ou seja, que o anticristo não pode se manifestar antes que a apostasia grande aconteça. Então a pergunta seria, já está acontecendo? Ok. É a outra razão, porque o filho de perdição se manifestará somente depois da saída de todos os cristãos realmente nascidos. E por que isso? Porque mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mais um versículo bem assustador. Você já soube? Tem doutrinas de demônios? Tem. Paulo já fala aqui em 1 Timóteo. Então, aí fica claro que tem muitas igrejas já na apostasia. E lembrando uma coisa, gente, para a religião cristã, entre aspas, dominar no mundo durante a tribulação, todos têm que cair na apostasia. Está me seguindo? Porque os cristãos renascidos vão sair. O resto do mundo vai virar cristão, entre aspas. Certo? Porque eles vão seguir o Messias do cristianismo mundial. E quase todos, da minha percepção e opinião humilde, quase todas as denominações grandes nos Estados Unidos e Europa já estão na apostasia. Tem pastoras, tem pastores homossexuais, tem ídolos, etc. E só para dizer, Brasil, essas mesmas denominações grandes são bem mais seguros, mais cuidado. As grandes denominações, a tendência mundial é para eles correr para a apostasia. É uma razão porque eu gosto do Calvary Chapel aqui, porque é uma igreja sem denominação. Ele não responde para uma hierarquia aqui, você sabe. Quem lidera a igreja, além do pastor, do Espírito Santo e Jesus Cristo. Ok. Então, decepção espiritual. A pergunta é importante. Como evitar? Porque ninguém quer, agora sabendo as consequências dessa decepção espiritual, que o sinal, primeiro, repetido 3 vezes, talvez mais perigoso dos sinais, lá no Mateus capítulo 24. Então é bom saber como evitar cair nessa decepção. Primeiro, conhecer muito bem a palavra do Senhor, glória dele, não? Eu digaria também, ter uma Bíblia pura e preservada. E por que é tão importante? Assim, eu posso confiar 100% na palavra do Senhor. Ok, o fim dos tempos. Com tecnologia tão avançada, o ateísmo não seria o maior desafio? A gente pensa isso porque os cristãos já percebem a perseguição. E pensamos talvez que realmente quem está ganhando são todos ateus, agnósticos, que estão virando poderosos e os cristãos estão sendo perseguidos. Então realmente o risco é os ateus, não? Não é, gente? Que coisa curiosa, não? Pelo contrário, como todo mundo vai acertar cristianismo, em apostasia. Está vendo?
O risco não é aqueles cientistas ateístas malucos, ok? Falando mal da igreja, de Deus, de tal. Não importa nem um pouco, porque o problema é que todo mundo vai aceitar um cristianismo falso. Então, como pode ser? Porque parece incrível, né? Como pode ser? Tem budistas, tem muçulmanos, como pode ser? Parece impossível, não? Primeiro, tem um processo já bem avançado que se chama ecumenismo, liderado pela Igreja Católica. Está vendo aqui? Então, papo com muita gente de muitas religiões, eles oram junto e já tem várias declarações que oramos todos nós para o mesmo Deus. Imagina, para o mesmo Espírito, mas talvez não é o Espírito que você acha. E lembrando que grandes sinais e prodígios, gente, vão acontecer. Ou seja, como pode ser, a pergunta é, que todo mundo vai juntar numa religião, a religião do anticristo? Mas vai ter grandes sinais e prodígios. Não vai ser tão difícil de reunir todo mundo embaixo de uma guarda-chuva. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, a besta, o anticristo, vai aparecer tão forte que as pessoas vão olhar, é milagre, certo? Então tem que seguir ele. Claramente é o Deus aqui na terra. Então, outra coisa é a Bíblia dar um nome para esse sistema religioso falsa. É um sistema religioso com o nome mistério, a Grande Babilônia, lá no Apocalipse 17, versículo 5. Então, eu gostaria de só voltar. Você lembra desse chart, o gráfico, que foi colocado na primeira aula lá no outubro do ano passado? Falava sobre a igreja Babilônia. Não vou repetir tudo, mas só para dizer que se no final o livro, a Bíblia, tem no Apocalipse, mistério, grande Babilônia, Babilônia já existia muito tempo. Então já existia aqui, na época do imperador Constantino, quando ele criou a igreja babilônica, naquela época, não. Mas realmente, a igreja babilônica começou em Babilônia mesmo, no tempo de Nimrod e Babel, de onde a religião de morte, a evolução, que adora a criação em vez do Criador, espalhou para o mundo inteiro. Então, é um sistema religioso de tirania que começou em Babel. E ele continua como a igreja católica, eu falo isso com toda tristeza, e terminará perto daí, perto de Bagdá, Iraque. Ok? Lá nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, fala da morte, da terminação desse mistério, a Grande Babilônia. Mas uma pergunta ainda, parece meio difícil. Como os muçulmanos podem aceitar? Porque parece meio difícil, não? Que eles vão aceitar que Allah é realmente o Deus do Israel, da gente, através de Maria. Opa, gente, porque aqui vou mostrar uma capa que eu guardei antes de ser convertido, sem saber a importância dele. É uma revista britânica, The Economist, e olha aqui, na capa da revista fala Mary, Star of both Bible and Quran, ou seja, Maria, estrela da Bíblia e da Alcorão. E está vendo? Temos um ponte, gente. Ou seja, através da deusa, adoração, seja Maria, Madre de Deus, Rainha do Céu, Mãe Terra,
feminismo e ecologia maluco são ferramentas poderosas do diabo. Então ele vai conseguir reunir os muçulmanos com essa forma de cristianismo falso através de uma mulher, gente. Então vamos pensar um pouco mais sobre esse mistério grande de Babilônia, porque é uma coisa bem misteriosa, não? E tem o que se chama grande admiração de João. Você lembra? Quem está montado na besta em Apocalipse 16, no versículo 3? É a mulher. Estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheia de abominações e da inundacia da sua prostituição. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Coitado do João, gente, aqui no Apocalipse 17, 4 e versículo 6. Então, como pode ser? Porque ele já viu o dragão, o Satanás, 2 vezes sem admiração. Então está vendo a beleza e o poder dela. Então ela é uma prostituta porque finge que está casado com o Senhor, não é? E ela se acha uma rainha. E sabemos disso lá no Apocalipse 18. Porque diz em seu coração, estou assentada como rainha. Então, essa prostituta da Babilônia está cheia de sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, fala Apocalipse 17, 6. Dos martírios da Inquisição, as cruzadas contra os cristãos, etc. até hoje. Ok, então esse já acaba com a mistério Babilônia, como começou lá de Babel e vai morrer em Babilônia, achamos onde mais ou menos tem Bagdá hoje em dia no Iraque. Então vamos para outra parte importante da profecia sobre os fins dos tempos. Se chama Gog e Magog, porque é bem pertinente onde estamos hoje em dia. Então uma guerra que talvez precede o tratado de paz do anticristo. Então essa gente não está super claro, essa é uma teoria, mas eu acho que é uma teoria factível. Vamos ver juntos por quê. Então, tem filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, que está na Rússia, achamos, e Tub, aí, e profetiza contra ele. Essa está Ezequiel, capítulo 38, 2. E outra coisa, só alguns versículos depois, fala de Pérsia, Etiópia, Líbia, são listados. Ou seja, todos os países que ainda existem hoje. Pode imaginar que Ezequiel escreveu esse bem antes do nascimento de Jesus Cristo. E esses ainda são países importantes e são importantes aqui no fim dos tempos. Então, o que fala aqui? Eu enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, essa é uma profecia dada para Ezequiel. Então, a profecia está falando diretamente do Senhor, que nessa época que ele vai enviar um fogo sobre Magog e o que habitam seguros nas ilhas. Então, o que pode significar isso? Então, já vimos que Magog parece é Rússia, certo? Porque no último versículo que achamos,
Aí fala de Magog, Gog e Magog, princípio e chefe do Messaique, e Messaique é Rússia, achamos. Então, e as ilhas são interpretadas como as ilhas britânicas e suas ex-colônias, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc. E o que seria o fogo? O fogo talvez seria uma guerra nuclear entre Rússia e os Estados Unidos, Grã-Bretanha e mais. Pode ser, porque se o Senhor está falando que Ele enviará um fogo sobre partes bem distintas e longe um de outro no mundo, parece que são mísseis nucleares, não? Ok, vamos para... vou só falar uma coisa, não podemos interpretar a Bíblia através de eventos recentes, mas sem dúvida podemos fazer o contrário, ou seja, interpretar eventos recentes através da Bíblia. Então, você sabe, para falar quanto tempo falta, os eventos recentes estão sugerindo falta pouco tempo, gente. O presidente Obama encorajou a Irã com um acordo em 2015. Em 2018, graças a Deus, o presidente Trump rescinde o acordo. Desde então, aconteceu a desvalorização de 50% da moeda da Irã e o PIB caiu 6% ou mais. Mas, com a Europa apoiando mais Irã, que os Estados Unidos, Irã continua muito agressivamente na região, gente. Então, a Irã, ou Pérsia, está presente em Líbano, Iraque e Síria. E, além disso, com frequência, envia mísseis perto da fronteira com Israel. Então, só lembrando um pouco da história recente, Obama lidou mal com a crise da Síria e deixou os russos voltaram. Ou seja, Magog agora está quase na fronteira norte da Israel. De vez em quando, Israel ataca alvos na Síria com soldados russos e iranianos por perto. Gente, está vendo o perigo? De novo, não é uma surpresa para a gente, mas é o perigo que a profecia e que Rússia e Pérsia seria entre os quem ataca Israel. E atacando, o Senhor vai mandar um fogo e vai acabar com o ataque, mas talvez vai ter outros países que vão ser destruídos em consequência. Pode ser. Outra razão possível porque os Estados Unidos não faz um papel importante para o anticristo. Talvez já foi terminado pelo fogo de mísseis nucleares. Mas você lembra, a gente não está aqui. Acho que não. Um artigo recente até fala a guerra Irã-Israel está aqui. É outra coisa, gente, lembrar, no momento que Israel acha que Irã tem bombas nucleares, atacará duramente. Então, até eu esqueço o nome da agência mundial que gosta de fiscalizar o acordo que foi um acordo OBA, que foi feito em 2015. E esses inspectores estão reclamando essa semana que tem coisas super erradas acontecendo na Irã. Para os Estados Unidos não tem surpresa, já saímos do acordo porque eles já estavam fazendo nada em seguindo o acordo. E os Estados Unidos e Trump tinham honestidade para dizer não dá, vamos voltar porque esse foi um super mal negociado. Mas os europeus ainda acham válido. Então, Irã está fazendo toda coisa. E, gente, o momento pode ser hoje à noite, pode ser amanhã.
que é o momento que Israel acha que Irã já tem uma bomba nuclear, com todo o direito de defesa, com todo o sentido, Israel pode atacar com bombas nucleares, gente. E pode imaginar a reação do mundo, que já detesta Israel, que no momento que Israel ataca Irã com bombas nucleares, o mundo vai virar maluco. E pode imaginar, logo depois, que todo mundo está atacando Israel, não é? Opa! Então, parece que a tribulação já, como se chama? As peças já estão sendo colocadas para tudo ser factível. Outra coisa importante, em 2016, Grã-Bretanha volta para sair da União Europeia, que se chama Brexit, ok? Que essa é uma coisa tão positiva, gente. E só agora que o primeiro-ministro Boris Johnson finalmente conseguiu respeitar a votação. Por que isso é bom, gente? Porque para o anticristo, fica mais fácil para o anticristo se a União Europeia já está sólido, grande, poderoso, funcionando bem, para ele não precisar trabalhar ainda mais. Então, com a saída de Grã-Bretanha, foi uma guerra espiritual total nos últimos 3 anos na Grã-Bretanha. Se lembra que todo mundo estava detestando, vamos seguir, mas a União Europeia não é um bloco bem democrático, não é? Eu preciso colocar que Trump foi o único líder do mundo quem apoiou o Brexit antes da votação. Oh, que coisa, gente! E por que estou dizendo União Europeia não é um bloco bem democrático? 3 vezes países que votaram contra um tratado foram permitidos votar de novo até que deu o resultado os elites quiseram. Então, está vendo porque os políticos fazem tudo errado e que o povo fica rebelde. Então, está vendo a importância da onda populista que começou na Inglaterra e espalhou para os Estados Unidos e depois para o Brasil. Ok? Porque sem essa onda populista, o trabalho do anticristo seria super fácil, gente. Mas então, estamos complicando a vida dele. Talvez ele já está vivo, lembrando que ele não vai aparecer, não vai se manifestar antes da saída da gente. Mas pode ser, provavelmente já está vivo, já está trabalhando. E essa batalha na Grã-Bretanha deu errado para ele. Ok, então, por último, porque já estamos no final. O fim dos tempos. Então, a pergunta que talvez todo mundo quer saber: quanto perto estamos? Primeiro, aprendei, pois, esta parábola de figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhos, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, Jesus falando no final de Mateus 24. Então, ele está falando a parábola da figueira. Sabemos que a figueira é um símbolo para o Estado de Israel. Israel físico e Israel espiritual. Então, quando está falando aqui que sabemos que está próximo ao verão, então já estamos percebendo que tem um indicador que o que vai acontecer para todos esses sinais, os sinais para os fins dos tempos, quando passará essa geração
antes que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, quanto tempo passará para todos os sinais seriam cumpridos? Essa é uma pergunta importante, não? Então, a pergunta principal seria, ele está falando desta geração? Foi a geração lá quando Jesus estava falando? Achamos que não, gente, porque todos os sinais dos fins dos tempos não foram cumpridos durante a vida nem a geração depois. Então, voltando para mais para cima na profecia, estamos falando quando brotaria as folhas, e esse está interpretado como quando renasceu Israel. Um dos milagres proféticos mais incríveis da história do mundo, do ser humano. E já falamos sobre isso na aula sobre o povo escolhido. Mas é o único país que ressuscitou depois de quase 2000 anos. Gente, é incrível. Nunca tinha acontecido antes e não vai acontecer de novo. Mas então, para essa geração, ou seja, pode começar, se estamos falando que a figueira que representa Israel brota, pode ser o renascimento de Israel em 1948. Mas tem outra data possível, a reconquista de Jerusalém, na guerra de 1967. Ou seja, eu acho que está factível dizer que cada porque Jerusalém representa realmente o estado espiritual de Israel. O estado físico foi renascido em 48, mas lá em Jerusalém realmente brotou em 1967. Então, se já temos uma data marcada, ou seja, a figueira brotou, vamos dizer, 1977, e tudo tem que acontecer, ou seja, todos os sinais do fim do tempo vão acontecer dentro de uma geração, e logo depois, arrebatamento, começa a tribulação. Então a pergunta seria, quantos anos tem uma geração? Então, sabemos de Salmos, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. Então já temos uma definição. A Bíblia tem respostas para quase toda pergunta, gente. Uma geração, então, 70 anos, e pode estender para 80. Então, vamos ver. Esse só para pensar juntos. Se o nascimento de Israel em 48 coloca 70 anos, a geração normal, estamos menos 7, certo? Porque a tribulação tem 7 anos. Então, estamos falando do tempo inteiro, a geração até que a segunda vinda de Jesus. Ou seja, tem que diminuir o número, subtratar por 7. Mas, esse já passou, esse foi 2011. Mas, se fosse 1948, mais 80 anos, geração um pouco mais robusto, menos 7, gente, estamos falando do ano que vem. Ou, se você quer pensar que tem um pouco mais tempo, até pode aposentar, fazer outras coisas. Se você coloca 1977 mais 70, menos 7, chega em 2030. Tudo isso está porque a gente nem pode saber a data nem o dia. Mas, ao mesmo tempo, a gente está mandamento e ficar alerta e sempre olhando para o céu. Então, está para dizer que o grande relógio profético está correndo, gente. Então, assim, não para dizer que, você sabe, eu posso relaxar sabendo que, pode ser, eu sou cristão experto, acho que é o ano que vem, ou Natal e alguns anos depois. Não,
A razão disso é não para saber a data, o dia exato, mas para sentir uma pressão que o relógio profético está correndo e que está faltando tempo para você e eu e todo mundo assistindo para compartilhar a palavra do Senhor com o máximo número de pessoas possíveis, porque o tempo está curto, gente. O tempo está curto, não sabemos tão curto, mas a ideia hoje à noite é dar uma perspectiva que tem muitas profecias que já estão cumpridas, muitíssimos, que as peças já estão colocadas no lugar certo e que realmente estamos bem perto. E assim não para assustar ninguém, porque realmente não devemos assustar. Não tem surpresa para a gente. Mas, com coração grande, a gente tem que ficar com dor, pensando, opa, falta pouco tempo para eu fazer meu papel e ensinar os discípulos, ensinar as pessoas, traz pessoas para a família de Jesus Cristo. Então, fim do curso, gente, estou pensando talvez fazer uma outra aula, outra coisa, mas eu vou avisar vocês se dá para fazer alguma coisa mais. Mas gostaria de colocar para vocês que perseveram para o fim. Você lembra que o Senhor está pedindo para a gente perseverar? Estou muito grato que vocês perseveram. Então, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. E entra no gozo do teu Senhor. Então, esse é nosso esperança, bem-aventurado. Eu oro que todo mundo fique bem edificado hoje à noite. Por favor, manda qualquer pergunta. Seria uma honra de poder responder e conversar mais e incentivar mais para a gente sair para conhecer, para levar mais pessoas para conhecer o Senhor. Então, super obrigado. Em nome de Jesus, oro para todos vós e todos nós. Boa noite.